Você conhece o seu serviço melhor do que qualquer concorrente. Sabe explicar cada detalhe, sabe entregar com consistência, sabe o que está vendendo. E ainda assim, quando a reunião de metas chega e o número está em aberto, alguma coisa trava. Não é insegurança, não é falta de experiência. É outra coisa, e a maioria dos profissionais que passa por isso nunca consegue nomear exatamente o que é. Existe uma divisão que o mercado normalizou e ninguém questiona, porque parece organizada, parece até profissional. De um lado, o técnico, a pessoa que conhece o serviço, que sabe entregar, que resolve o problema do cliente com competência real. Do outro, o comercial, a pessoa que fecha a conta, que conduz a conversa de venda, que traz o número para dentro. Essa separação foi aceita como se fosse eficiência operacional, como se especializar significasse dividir. E o problema não está na divisão de funções. Está na crença silenciosa que veio junto, a de que vender é uma etapa que começa depois que o conhecimento termina. Pensa na cena: um profissional sênior, competente, em uma conversa com um cliente que ainda está decidindo. O cliente faz uma pergunta mais funda, questiona o método, compara com outra abordagem que ouviu falar, pede para entender por que aquela solução funciona especificamente para ele. E o profissional, que conhece a resposta, que viveu a resposta, que entregou aquilo centenas de vezes, trava. Não porque não sabe, mas porque nunca treinou articular o que sabe dentro de uma conversa de venda sob pressão. Ele sabe fazer, não sabe conduzir. E essa diferença nesse momento é tudo. O concorrente que ganha essa conversa quase sempre tem menos profundidade técnica, mas tem mais clareza de discurso. Sabe encadear a explicação, sabe ancorar a solução na dor do cliente, sabe responder com segurança sem precisar improvisar. E o cliente, que não tem como medir profundidade técnica de dentro da conversa, lê clareza como competência, lê convicção como confiança e fecha com quem passou essa leitura primeiro. Isso não é injusto, é comportamental. E tem uma explicação sólida. Daniel Kahneman passou décadas estudando como as pessoas tomam decisões, especialmente em condições de incerteza. Uma das conclusões mais consistentes do trabalho dele é que, quando uma pessoa não consegue avaliar algo com critérios objetivos, ela usa a facilidade com que entende a explicação como substituto de qualidade. Quanto mais fácil foi entender, mais competente o profissional pareceu. Isso não é ingenuidade do cliente, é a mente funcionando exatamente como foi moldada, para funcionar quando falta tempo ou informação suficiente para avaliar com profundidade. E numa conversa de venda, o cliente quase sempre está nessa condição. Então, o profissional técnico que não aprendeu a traduzir o que sabe em linguagem de condução comercial está operando com uma desvantagem invisível. Ele entrega mais e parece menos. E quando a pressão de meta aparece, essa desvantagem fica exposta, porque a pressão de meta é legítima, ela não é o inimigo. Em qualquer operação séria, a meta existe porque a operação precisa se sustentar, crescer, repor, contratar, investir. Pressão de meta é sinal de que o negócio está vivo. O problema nunca é a pressão. O problema é o que acontece internamente quando ela chega e o time não tem base sólida o suficiente para suportá-la sem improvisar. Pensa no time de vendas de um serviço recorrente. Primeiro mês, tudo bem. Energia alta, abordagem fresca, os clientes mais acessíveis já foram atendidos. Segundo mês, a conta não fecha no mesmo ritmo. O gestor chama a reunião, o time sente a pressão e o que aparece na conversa com o cliente muda de tom. Fica apressado, fica ansioso. E o cliente percebe isso antes de qualquer palavra ser dita. A venda, que já era difícil, fica mais difícil ainda, porque a insegurança contamina o discurso. E a insegurança apareceu porque ninguém no time entende profundamente o que oferece a ponto de sustentar uma conversa difícil, com convicção genuína. Eles sabem executar, não sabem argumentar com lastro. E quando o cliente aperta, ninguém tem onde se apoiar. Esse é o ciclo. Mês bom, mês ruim, reunião de urgência, ajuste de script, mês razoável, mês ruim de novo.
O gestor apaga incêndio, o time oscila, e ninguém consegue identificar o gap real, porque o problema não está na ferramenta, não está no script e não está na abordagem de prospecção. Está na ausência de teoria integrada à prática. O time sabe o que faz, mas não sabe explicar por que funciona de um jeito que sustente pressão. E aqui está a virada que poucos enxergam. Aguentar pressão de meta não é questão de garra, não é resiliência emocional, não é motivação, não é mentalidade vencedora. É preparo. Quem domina profundamente o que entrega e sabe articular esse domínio dentro de uma conversa comercial não treme quando o número está em aberto. Não porque é mais corajoso, porque tem onde se apoiar. A convicção vem do entendimento, não do esforço. O profissional, que une as duas competências, que sabe fazer e sabe vender o que faz como partes da mesma habilidade, conduz a conversa de um lugar diferente. Quando o cliente questiona, ele responde com profundidade, sem parecer defensivo. Quando a meta pressiona, ele não muda de postura porque a postura dele não depende do resultado imediato, depende do que ele sabe. Ele não precisa improvisar porque o improviso é sempre o recurso de quem não tem preparo o suficiente para a situação em que está. Processo comercial coerente só existe quando conhecimento técnico e competência de venda operam juntos, dentro da mesma cabeça, na mesma conversa. Quando eles estão separados, um lado sempre compensa o outro de forma errada. O técnico que não sabe vender dá desconto para fechar. O comercial que não entende o serviço promete o que não pode ser entregue. E nos dois casos, a operação oscila, porque o que sustenta a relação com o cliente, a confiança, nunca foi construído de verdade. A pergunta que fica não é se você aguenta a pressão. A pergunta é: de onde vem o que você chama de aguentar? A próxima reunião de metas vai chegar. O número vai estar em aberto, o tempo vai estar curto e alguém na sala vai esperar que você conduza. A diferença entre improvisar nesse momento e sustentar com clareza não está na sua disposição de aguentar. Está no quanto você entende o que entrega e no quanto consegue usar esse entendimento como ferramenta, não só na hora de executar, mas na hora de convencer. Quem domina o que vende não espera a venda ficar fácil para fechar bem.